Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Yeshua. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. E hoje eu quero poder trazer um pouco de conforto, de acalento, de entendimento da parte do Criador por meio das Escrituras sobre mais um caso, mais um evento doloroso, horrível, hediondo. E é com toda a acuidade, é com todo o cuidado, com todo o zelo, com todo o carinho e com todo o respeito ao luto das pessoas envolvidas. Eu digo das pessoas inocentes. E é com muito respeito também à criança, o Henry, que sofreu, foi vítima desse mal terrível do homem. E eu quero começar já essa live dedicando, dando os meus sentimentos, a minha dor, a verdadeira família, ao verdadeiro pai, aos verdadeiros avós e tios. Os meus sentimentos. Eu começo essa live orando por aqueles que são inocentes nesse mundo, neste caso. Para que Deus os conforte, os console de alguma maneira, da maneira sábia dele. E para que os céus, é óbvio que o espírito do Henry agora se encontra abraçado pelos anjos de Deus, pelo próprio Cristo. Então, eu começo essa live tratando desse assunto, orando, rezando, intercedendo para todos os envolvidos, inocente falando, e para a criança, para o espírito do Henry. E aproveito o ensejo para orar por você também, que teve o seu parente retirado dessa vida por alguma forma violenta através dos nossos políticos e religiosos. Você que perdeu seu papai, sua mamãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu amigo, seu avô. Oremos agora e depois um louvor muito bonito e uma curta mensagem sobre esse assunto, não é? Até quando nós vamos continuar trazendo ao mundo, fabricando, criando, construindo pessoas doentes, psicopatas, pessoas sem afeto natural, sem amor, sem carinho, pessoas que não sabem discernir golpes, violências, pancadas, dor. Vamos orar. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão
e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, ao Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores, os anjos, derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa alma. Pai querido, Pai das luzes, estamos vivendo dias terríveis de insensibilidade. Não dá nem para compararmos os nossos atos, os nossos projetos e planos com os animais. Estamos agindo por um instinto que é nosso, porque até os animais respeitam os seus instintos, delimitações, lugares, épocas e estações. Pai querido, o mundo despejou, o mundo virou as costas para o Senhor. O mundo virou as costas para o amor, para o afeto, para a benevolência, para a bondade, para a alegria, para a felicidade, para a comunhão, para a família. Então, em meio a tudo isso, eu peço, ó Pai querido, que a tua luz venha sobre cada lar, sobre cada alma, cada espírito, cada coração, cada rosto e face que agora chora, derrama suas lágrimas, porque não tem mais a mamãe ao seu lado. Como será o Dia das Mães? Não tem mais o papai, não tem mais o filho, a filha, não tem mais o vovô, a vovó, o marido, a esposa, o amigo, o colega. A estas pessoas eu me dirijo nessa tarde, com uma palavra de consolo e edificação. Eu também me dirijo, ó Pai querido, a todos nós, porque de certa forma, todos nós, lá no fundo, somos culpados. Somos culpados.
pelos crimes mais hediondos que ocorrem dentro dos lares brasileiros. Feminicídio, homofobias, racismos, rejeições de filhos, lares desestruturados, filhos não planejados, mas feitos de qualquer maneira à revelia, pais sem estruturas, mães sem estruturas. A todos nós, nesta tarde, eu quero me dirigir para que a tua palavra nos oriente, nos transforme, nos converta ao bem, nos converta ao amor e à união. Todos aqueles que se foram, desde o ano passado até agora, pelo Covid-19 e por tantas outras maneiras que deixaram o seu corpo, que recebam o teu perdão, a tua graça, a tua luz, a tua misericórdia. E a todas as crianças desse país que foram vítimas de padrastos, de madrastas, que foram vítimas do ódio, da raiva, da competição, da disputa. Todas as crianças que foram feitas na seguinte intenção, de serem um cheque sem fundo, de serem um cartão de débito, benefício da justiça como pensão alimentícia. Crianças que foram feitas como nota promissória e que ficam no meio de um relacionamento turbulento, de um relacionamento de guerra, sendo usada para satisfazer os egos, muitas vezes de uma mãe ou de um pai. Senhor, fala conosco nesta tarde. Fala conosco através desta canção. E que o teu Espírito conforte e console a cada um de nós. Vou colocar essa canção agora, primeira canção dessa tarde, dessa live. E que você ouça essa canção, ok? Que Deus nos abençoe poderosamente. Vamos ouvir então essa linda canção, que é Quando Perdemos Alguém, ok? Tantos momentos, tantas histórias. Você foi um anjo que passou tão rápido aqui, mas que marcou com teu sorriso e a sua presença. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Na alma a esperança, nos encontraremos. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Na alma a esperança, nos encontraremos.
Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Não há esperança, nos encontraremos. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Não há esperança, nos encontraremos na eternidade, na glória do Senhor. A saudade bate a porta do coração e as lágrimas vêm. Como suportar a dor e prosseguir quando se perde alguém? Só Deus pra nos sustentar, só Deus pra nos compreender, só Deus pra nos confortar, só Deus para nos manter. A saudade bate a porta do coração e as lágrimas vêm. Como suportar a dor e prosseguir quando se perde alguém? Só Deus pra nos sustentar, só Deus pra nos compreender, só Deus pra nos confortar, só Deus para nos manter. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados, nós vamos ouvir agora só mais uma canção, tá bom? Que é uma canção muito bonita e fala sobre a família. Então hoje eu quero conversar com você, que é família também, sobre essa questão. O pai do doutor Jairinho, o deputado, o padrasto que matou a criança Henry. Vamos falar sobre essa criação, essa filiação, não é? Porque é impossível que um pai ou uma mãe não veja uma dissociação psiquiátrica ou uma perversidade, uma maldade ou uma psiquiatria. Eu quero que você entenda bem que eu não estou aqui hoje como advogado de doutor Jairinho. Eu não estou aqui como advogado de violentador, de assassino, de pessoas criminosas. Mas vamos dar uma olhada um pouco mais profundo sobre esse indivíduo. Você já assistiu o filme A Cabana? É um conselho que eu te dou. Vamos falar sobre a mãe do Jairinho, o pai, a mãe do Henry, o pai do Henry, a influência, a ganância por dinheiro, o que leva uma mulher a expor o seu filho como um saco de pancada, por causa de influência, cargo político, dinheiro, carro importado, casa boa. E o pai? Por que o pai não fez nada? Será que o pai biológico, não percebeu nada? Será que essa criança não se comunicou com o pai de alguma forma, não pediu ajuda? Por que será? Não é verdade? Será que o pai não sofria também opressão, medo? Estamos falando de doutor Jairo. Estamos falando do seu pai, general, ex-deputado, coligado com milícias do tráfico do Rio de Janeiro. Estamos falando de uma mãe que vê uma criança ser violentada, espancada dessa maneira e não faz nada? Será que o pai tentou fazer alguma coisa? Se tentou, não teve um cala-boca, senão você morre? Por que o pai não denunciou? O pai, será que tinha provas para denunciar a um juiz? Porque tudo, meu amigo, é complicado nesse país. Conselho tutelar, advogado, juiz,
Costumo dizer que cabeça de juiz é como fralda de bebê. Quando você abre, você não sabe o que sai dali. Então, muitas vezes, não é quase que 100% dos casos, o juiz já vem com a cabeça pronta, sempre para estar do lado da mãe, da mulher. É muito difícil um juiz ouvir um pai, e para isso o pai tem que rebolar para conseguir algum tipo de prova. Não é? É uma burocracia e ao mesmo tempo uma burocracia muito grande. Vamos falar sobre isso. Lembrando que você que é mãe, que é separada, que é divorciada, a tua casa, o teu lar, onde estão os teus filhos, crianças, não é um rodízio de homem. Não é um rodízio de padrasto. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos agora ouvir mais essa canção muito bonita, tá bom? Que é sobre família, ok? Vamos ouvir essa canção aí. Que Deus nos abençoe. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem um horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Glória a Deus. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias.
famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa a sua família também. Muito boa tarde. Nós vamos começar falando um pouco sobre a questão, porque todo mundo, quando é preso, né, é preso pela justiça, vai apelar para o campo psiquiátrico ou vai apelar para o campo religioso. Olha, eu tenho um problema psiquiátrico, eu sou doido. Ah, então, eu sou perturbado, eu sou possesso por espíritos. Então, por isso que eu estuprei, por isso que eu fiz isso, aquilo outro, eu não sabia o que eu estava fazendo. É sempre essa balela, essa justificativa, esse apelo, que alguns advogados bem baixos vão apresentar isso para um magistrado, para um juiz, em defesa do seu cliente. Sabe, eu estive pensando sobre esse caso, né? E com muita dor, porque eu também sou pai de família. E a gente para e pensa. Vem comigo na Bíblia. Vem comigo nas Escrituras. Bereshit, em hebraico, Gênesis. Se nunca ninguém te falaram isso, eu vou te falar hoje. Fica esperto com a tua família. Fica esperto com a tua prole, com os teus filhos. Pensa bem antes de colocar um filho no mundo. Olha só isso. A Bíblia diz, só eu vou começar com essa história, depois eu vou entrar na história do Dr. Jairinho para você entender. Não é? Acho que chamar de doutor até ofende aqueles que são formados na faculdade de medicina, não é? Então diz a Bíblia em Gênesis 4 sobre Abel e Caim. Olha só. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, diz o texto, irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Horas. Quem escreveu o Gênesis? Moisés. Há quem diga que o livro de Gênesis e os demais livros é um plágio, não é? De Gilgamesh. Há quem diga que Moisés também copiou, não é? Do código de Hammurabi, que acho que é a mesma coisa aí. Porque Moisés foi instruído no Egito, com todas as ciências, faculdades, literatura, arquitetura, engenharia. Moisés, ele é um homem muito sábio, é um homem que domina a letra e as escrituras. E agora no deserto ele traz o Gênesis. Então você para e calcula comigo. E agora você vai se surpreender. Nasceu Caim. Adão e Eva, eles tinham um filho antes. O capítulo 4 de Gênesis registra apenas
Caim e Abel, os seus primeiros filhos. Mas Eva nunca tinha passado pelo processo, depois do pecado, de engravidar, de sentir a sua bacia se despendir, sentir a sua bacia alargar, abrir, o seu útero e a sua bexiga comprimir. Eva não tinha sentido dores de parto, Eva não tinha sentido cólicas, Eva não tinha sentido o inchaço, ou talvez a sua pressão arterial subir, Eva não tinha sentido enjoo. Então, o primeiro filho de Eva, na concepção da primeira mulher, de Eva, não foi uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, um presente de Deus. Você vê que quando ela é castigada, diz Gênesis, que ela vai sentir dor de parto. Então, acredito eu que Eva e agora Adão também tem o filho que está no ventre, o primeiro filho, o Caim, como fruto do pecado ou fruto do castigo. Nós erramos lá, desobedecemos. Agora você está grávida e você está sentindo dores, enjoo, vomitando. Não temos mais namoro. E Adão, como homem, não é? Queria namorar, agora não dá mais, tem que esperar. Presta bem atenção em hebraico no significado do nome do primeiro filho do casal. É Caim. Caim com duas letras, Yod e Nun, mão e ação. Mão, Yud, ação, vida, Nun, vida, ou seja, ação em prol da vida. O parto de Eva foi tão difícil e tão complicado, tão traumatizante, tão frustrante, que diz o texto que o Senhor teve que ajudar. Mas eu vou explicar para você quem é esse Senhor. Quem é o Senhor que pediu, não é? Os sacrifícios, as ofertas de Caim no futuro e as ofertas de Abel. A palavra Deus, em hebraico, Elohim, no seu prefixo, Eloah, Deus, segue o tronco da raiz, segue o tronco, vem o sufixo, Rin. Rin está no plural. O prefixo Elohá está no singular. Rin está no plural. E é uma questão de gematria, mas outro dia eu explico sobre isso. Este Rin no plural tem Deus, significado da palavra Elohim. Tem Deus como o Senhor, tem deuses falsos, não é? Imaginários criados pela mente dos homens, dos pagãos, como Baal-zebu, Moloque, Astarote, etc. E também tem deuses como juízes, anciãos, profetas, sacerdotes, homens de grande poder e autoridade. Quem está pedindo para Caim e Abel prestar-lhe culto, prestar-lhe adoração, prestar-lhe reverência como um Deus, é Adão e Eva. É Adão e Eva que está pedindo uma honra. E é Abel que vai dar, colher as suas primícias, os seus melhores, para o seu pai, para Eva, sua mãe. E Caim? Por que será que Caim não pegou do bom e do melhor, já que era para o eterno, Hashem, já que era para o Criador? Por que será? Talvez teria Caim motivos justificáveis para não oferecer essa adoração, essa oferenda, esse sacrifício a Hashem, a Deus o eterno, poderoso? Será que Caim desrespeitaria, não teria medo de Deus? Ele não teve medo porque não foi para Deus. Os seus frutos, que ele pegou de qualquer maneira,
falar muito mais psicologicamente na cabeça desse Caim. Assim como o cordeiro que Abel pegou e ofereceu para Deus, que é o seu pai. O pai, no princípio primitivo, era tido como um Deus. O avô, os matriarcas, os mais velhos, eram tidos como deuses. Lembra que Jesus disse? Vocês não querem me aceitar como filho de Deus, mas a Escritura diz que vós sois deuses. Lembra o que está escrito em Êxodo capítulo 7? Quem escreveu foi Moisés, e Moisés diz que Deus diz: eis que eu te levanto como um Deus, com D maiúsculo, te levanto como um Deus sobre Faraó. Então você percebe, pelo jogo das palavras, que em Gênesis aqui, em Bereshit, não é o eterno, não é o Criador, não é o poderoso, não é Deus que está pedindo nada para Caim e não está pedindo nada para Abel, mas é Adão. Agora, por que está falando isso? Porque nós vemos que o parto de Eva foi extremamente complicado e diz que o Senhor a ajudou no parto. Sabe qual foi o nome que deram para o primeiro filho? Caim. Sabe o significado de Caim? Um pai que ama o seu filho, o seu primeiro filho, vai dar um nome desse para o seu primeiro filho? O nome é Caim, em hebraico, tem dois significados. Pasme agora. Primeiro significado do nome Caim: canto fúnebre. Canto fúnebre. Canto de luto, de dor, de morte, de inutilidade. Mas lança de morte. Eva e Adão viram durante a gestação, o crescimento da barriga e as complicações que uma gestante tem e as manifestações e transformações biológicas do seu corpo, com as cólicas, com os vômitos, viram que o fruto do seu ventre, Caim, era semelhante a um canto fúnebre, era semelhante a uma lança de morte, como se Deus, o Eterno, estivesse castigando ela. Lembra que ele disse? Agora você vai sentir dor de parto. Então, o primeiro filho de Eva e Adão, que é Caim, cujo significado do nome é canto fúnebre, lança de morte, não é um filho bem-vindo ao mundo. Não é um filho amado. É um filho cujo nome já é definido pelos pais. Um filho amaldiçoado. Um filho não querido. Um filho como se fosse um pedaço do corpo, uma placenta que tem que sair logo. Quantos pais, quantas mães que também têm os seus filhos dessa maneira? De forma irresponsável, sem planejamento, sem isso, sem amor, sem afeto, foi em meio à droga, em meio à bebida, em meio a uma pegada, em meio a um fogo da carne. E quando a criança vem, todo mundo se assusta, ninguém quer assumir, cada um corre para o seu lado. Ou prefere abortar, ou prefere doar o seu filho. Então você percebe que desde o ventre de Eva, Caim já vem sofrendo rejeição. Caim já vem sofrendo rejeição pelo nome e pelas múltiplas transformações que a gravidez causa na mulher. E também pela falta de cavalheirismo, pela falta de compreensão, de humanidade, de amor, de delicadeza de Adão. Não dá para pegar Eva agora, toda hora. Tem que esperar, tem que respeitar, tem que cuidar, tem que limpar os vômitos, tem que procurar fazer remédio, procurar comprar as coisas, fazer a sua vontade, tem que se preparar para quem vem vindo. E isso tudo causou uma repulsa, uma indignação no casal que antes não tinha filho. Agora você veja que quando vem Abel, olha só a diferença. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Olha o significado do nome Abel. Já tinha passado pelo primeiro trauma, frustração, né, do primeiro filho.
agora já estão mais maliciosos, experientes, já estão mais descolados, sabem lidar, acabou a dor, espera um pouco, aí depois vem o segundo filho, a família cresce. Agora o parto de Abel não é mais tão dolorido, não é? O corpo já está preparado, não dói mais tanto, já sai com facilidade, já sabe alguns remédios para conter aí as cólicas, os enjoos, etc. Olha o nome que dão para Abel. O nome que dão para o segundo filho, perdão. Abel. Abel tem 3 letras. Tem o rei, o Bet e o Lamed, que quer dizer essência de Deus, família mais casa e autoridade. Olha a discrepância quilométrica do significado do nome de Abel para o nome de Caim. O nome de Abel é essência de Deus. Seja bem-vindo. Família, casa e autoridade. Na contramão, o nome de Caim é canto fúnebre, lança de morte. Você entendeu? Mensageiro, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que lá no futuro, você imagina, você nasce, vem ao mundo, já é rejeitado, e aí na barriga da sua mãe você já é rejeitado por todos os conflitos, por todos os problemas que se passa. Você nasce, continua sendo rejeitado, porque o nome que te dão é o nome que vai pesar definitivamente na sua história, nesse mundo aqui. A criança já é rejeitada desde o ventre, nasceu, seu nome é Caim, canto fúnebre, sabe, canto de morte, de enterro, de choro, de pranto, de depressão, canto de raiva, canto de inutilidade. E você é uma lança de morte, porque eu acredito que fomos castigados por Deus. Você no meu ventre, na minha barriga, só me deu trabalho, quase separei do seu pai, quase perdi o amor da minha vida. Foi isso que você quase causou na minha vida, ô Caim. Você imagina essa criança vai crescendo, criança, adolescente, jovem, adulto, e vai crescendo ouvindo esse nome. Esse nome é propagado. Você imagina, essa criança sofre rejeição, sofre bullying dentro de casa, sofre bullying na escola, sofre bullying entre os amigos. Uma criança que carrega um nome pesado, maldito, amaldiçoado, não tem amor e atenção dos pais. E quando os pais fazem uma espécie de competição, gente, para com isso. De fazer competição em casa entre os filhos, quem desenha melhor, quem escreve melhor, quem canta melhor, quem lê melhor, quem é melhor na matemática, na ciência, quem faz a comida melhor, quem lava a louça melhor, não é? Quem é mais inteligente, quem é mais esperto, quem é mais lerdo, quem é mais devagar. Parem com essas competições. Vocês não estão sendo saudáveis. Vocês não estão construindo e formando filhos legais, bons cidadãos para o mundo. Lá na frente, o que Adão e Eva fizeram com Caim, dando um nome desse e o rejeitando, o Senhor que ajudou Eva a fazer o parto, não foi Deus, não. Não foi Deus que desceu lá e pôs a mão, abre a perna, vamos lá. É Adão. Esse Senhor aqui é Adão que ajudou Eva a fazer o parto. É ele, sozinho ali. E aí dá mais raiva ainda. Então, você já ouviu falar na depressão pós-parto? Engraçado que na hora de fazer, ninguém tem depressão, tem prazer, não é? Mas depois que a melancia cresce, né? Depois que a semente, o grãozinho está lá crescendo, aí a pessoa tem depressão pós-parto. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou deixar para o final. Não, eu vou falar agora, senão eu vou esquecer, não é? Eu vou definir para você o que é uma gestação. O que você foi do ovário da sua mãe, dentro das trompas de Falópio, o que você foi dentro do útero da sua mãe. Salmo de Davi, número 139. Olha só o que você foi. Olha como Deus te vê. Olha como Davi descreve, não é? Nós sendo fecundados lá. Ele diz assim,
nos Tehillim hebraico, Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, ó Pai. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, o feto, né? Ou antes do feto, quando não tem nem cabecinha, não tem nem olhinho, nada. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Você percebe quão transcendental e quão maravilhoso é a pessoa, o espermatozoide, sendo junto com o óvulo, se multiplicando e formando em um ser só. Davi diz isso, que é a maravilha de Deus, e que os dias de Deus para o ser humano são dias maravilhosos, nas páginas de Deus, nas escritas de Deus. Mas quem é o responsável que apaga as maravilhas de Deus em nossa vida? Quem é o responsável que vai borrar o destino, as escritas de Deus para nós? Nós mesmos ou os nossos pais? Livre-arbítrio, capacidade de decidir. Não vá por esse caminho, ele vai. Não beba, não fuma, não use droga, ele vai. Não desobedeça seu pai, ele desobedece. Não namora com ele, não namora com ela, ele namora. E aí vem as consequências dos atos. Mas Davi, ele tece essa poesia espiritual transcendental tão linda da formação do ser humano. Por que é que Adão e Eva não parou e pensou nisso? Por que será? Porque muitas vezes nós, seres humanos, somos perversos, ruins de natureza, egoístas. Jeremias capítulo 17, pessoal, versículo 9, vai dizer: enganoso é o coração do homem e mais perverso do que todas as coisas. Estou dizendo isso porque mais para frente, quando o Adão cria esse culto, essa honraria de honrar a si como pai, como o Deus, o Senhor que deu a vida para eles, o Senhor que os trouxe ao mundo, o Adão instiga nos filhos Caim e Abel a rivalidade. Lembrando que o nome Caim em hebraico é canto fúnebre, inutilidade, morte, depressão, coisa odiosa, lança de morte. E Abel exige a autoridade. Por aí você já vê o Sula começou a receber mais amor, mais carinho. Quem sabe o primeiro, o leite empedrou no seio de Eva, não é? Quem sabe o primeiro Caim teve muita cólica, muito choro, o dentinho de leite, todas essas coisas que nós já sabemos. Quem sabe ele chorou muito de noite e ninguém dormia, mas o Abel já veio mais calmo, já veio mais dócil, blá blá blá, tanto é que é criado em casa de forma doméstica, e aí ele vira pastor de ovelha, o outro tem que ir pro deserto, tem que ir para o chão, para o agreste, para o sol queimando o seu coco, o seu couro, tem que se virar, tem que arar a terra, tem que plantar, tem que caçar para trazer comida, e o outro fica só cuidando na coisa boa, né, do lado debaixo da mãe, papapá, paparicado, sabe? Cuidado, vocês que são pais, não paparique um filho, e se é para paparicar, paparique todos. Então, mais para frente, o Caim vai crescendo com esse ódio, com essa raiva, e pior ainda, na oferta que ele pede
para os seus filhos, Adão, e eles vão entregar para Adão como se fosse um Deus, o Abel pega lá um cordeiro e entrega para o seu pai. Esse cordeiro não é um sacrifício religioso para Deus que Abel entregou, não. É um cordeiro para comer, para matar. É um holocausto para matar, para impressionar o Adão, o Deus Adão. O outro não, já movido de trauma, de raiva na sua psique, na sua psicologia, ele não vai pegar nada do bom e do melhor na sua lavoura para dar para esse cara, para dar para esse pai que o trata como um lixo, para dar para esse pai que o trata como um castigo de Deus, como uma coisa ruim, um agouro na vida do casal e da família. Você está entendendo agora? E isso vai reverberar de forma tão trágica, tão traumatizante, que vai levar o Caim a desenvolver várias patologias psíquicas, psicológicas, transtornos psicológicos, rejeição, frustração, pânico, medo, ódio, raiva, até desenvolver o sentimento pior, que é de homicida, de assassino, de matar. Talvez eu matando Abel, eu seja o único, e Adão e Eva, esses deuses, o Deus Adão vai me amar, vai transferir, vai migrar agora a sua atenção só para mim, Caim. Foi um ódio, foi uma raiva. Então Caim mata Abel, porque os pais provocam esse sentimento, os pais desenterram, os pais ressuscitam esses demônios, esse sentimento psicológico, psicopata de matar o próprio irmão. Os próprios pais tiram o afeto, o amor, o carinho de Caim pelo seu irmão, desde pequeno, na criação. E agora o resultado da péssima educação, o resultado da péssima pedagogia, o resultado da péssima psicologia, o resultado da péssima psiquiatria, o resultado da desestruturação familiar, o resultado de um péssimo pai, de uma péssima mãe, resulta na morte do seu filho caçula. Quem matou Abel, a bem da verdade, já tinha matado Caim faz tempo desde o ventre, dando um nome para ele de canto fúnebre, mau agouro, tristeza, cemitério, inutilidade, lança de morte, desgraça, causador de dor, de dores, quase causou minha separação com Eva. Quem matou primeiro Caim. Por isso que Jesus vai fazer menção a Adão como o mentiroso, como o grande assassino da história. Eu creio em Deus, mas eu não passo a mão na cabeça das personagens bíblicas, não, porque eram tão seres humanos como nós, como isso que nós vemos nos dias de hoje. Quem mata Abel, a bem da verdade, já tinha matado Caim. Quem mata Abel é Adão. Quem mata Abel é Eva, por ter construído um monstro dentro de casa, por não ter dado atenção, carinho, afeto, amor de mãe e amor de pai, por ter dado um nome maldito para o filho. Quem mata Abel é Adão e Eva. São eles os progenitores. São eles os responsáveis por esse homicídio dentro da família. São eles os responsáveis pela terra clamar o sangue de Abel. E muitas vezes, e aqui eu não quero, obviamente, inocentar, porque um dos significados de Caim, também do nome dele é Yud, a primeira letra. Yud, uma das letras hebraicas. E Nun, que também quer dizer mão forte, ação em prol da vida. O Caim teve o seu discernimento, o Caim teve a sua sanidade mental, o Caim teve o direito de escolher, optar, eu mato ou eu não mato? Eu mato, eu resolvo tudo isso, peço ajuda, ou eu converso com os meus pais, aí a gente faz uma reunião, família, eu peço uma ajuda psicológica, ele teve capacidade mental, intelectual para pensar se matava seu irmão ou não. Mas a opressão paternal, filial, de pai e de mãe, a rejeição, o transformou neste ser doente, raivoso, odioso, que matou o seu irmão Abel. Agora, eu me dirijo
a família do doutor Jairo, o qual matou a criança, o seu enteado, Henri Borel. O que o Senhor fez, o Senhor poderia ter pensado 1000 vezes antes de fazer. Porque comer lixo o Senhor não come. Rasgar uma nota de R$ 200 o Senhor não rasga. Tacar fogo no seu carro, o Senhor não taca. Tacar fogo no seu imóvel, o Senhor não taca. Perder o seu cargo público como deputado no Rio de Janeiro, o Senhor não perde. Rasgar o seu diploma, o seu CRM como médico, o Senhor não rasga. Então, de um todo, de doido e de psicopata, o Senhor não tem nada. Mas talvez o Senhor tenha, na sua alma, vamos começar agora. Talvez o Senhor tenha na sua alma traumas, revoltas, ódios. Talvez o Senhor traga no seu corpo, ainda as marcas que nem o IML consegue ver. Talvez das surras, dos espancamentos, dos tapas que o seu pai deve ter dado no Senhor quando criança. Talvez o seu pai tenha sido um Adão na sua vida. Talvez o seu pai, militar, general, não é? Tenha judiado da sua pessoa. E agora o Senhor cresce. Talvez o seu pai tenha passado a mão na sua cabeça de todos os erros, desde o EMEI, desde a primeira série, desde o ensino fundamental, com a professorinha, mostrando a língua para a professora, mostrando o dedo para a professora, batendo nos colegas, puxando o cabelo, fazendo 1000 desgraças na escola. Mas quando a professora anota no caderninho, a mãe devia ir lá parecendo uma ursa, um leão. Meu filho, você não fala assim, você não sabe com quem. Já ouviu isso? Você não sabe com quem está mexendo. Você não sabe de quem ele é filho. Essa escola, a gente paga muito caro. Eu posso demitir você. A carteirada, o poder. Quantas mães não erram quando a professora detecta na criança um desabafo, um choro, num desenho, numa letrinha, numa palavra, e a mãe quer encobrir isso. Quer fingir que o filho não tem nada, que o filho não está com raiva, que o filho não está se comunicando com a professora, porque depois da mãe, na escola, a professora, ela passa a ser a salvação dessa criança. Não é? A criança começa a chorar, começa a desabafar, começa a dar sinais de que ela não vive uma vida normal. Ela não tem um lar abençoado em casa. Então muitas professoras acabam sendo mães ou acabam sendo psicólogas dessas crianças. E aí, quando chama o pai ou a mãe para conversar, vixe, o bicho pega, o barraco quebra, todo mundo fala um monte, e querem fazer abaixo-assinado, e querem ir na diretoria, e querem falar com a coordenadora pedagógica, e querem tirar a professora, é uma despreparada. Não, não é a professora que é despreparada, meu querido. É você que é um despreparado. É você que não devia ter colocado o filho no mundo. É você que não devia ter ostentado essa honra desse cargo chamado pai. E nem você, essa honra de ter chamado o cargo do nome mãe. Porque mãe em hebraico é imã, que significa aquela que dá a vida, fonte das águas que descem do céu. Mas hoje eu estou vendo mães que desonram esse nome e invertem, e são lagos, rios, são córregos podres que afogam os seus filhos na lama, no lodo da perversidade, do egoísmo, da avareza, do ódio. Pai em hebraico quer dizer aquele que domina sobre a tenda, a casa, o teto, é autoridade. Mas essa autoridade hoje parece que inverteu. Essa autoridade hoje não é uma autoridade de cuidar do filho, ter o respeito do filho. Respeito é uma coisa, medo, pânico é outra. Então, os pais hoje parece que têm os filhos como seus escravos, seus operários, seus empregados dentro de casa. Quantas vezes já você ouviu esse bordão, esse jargão, esse ditado popular? Enquanto estiver na minha casa, vai comer o que eu ponho na mesa. Enquanto estiver na minha casa, nessa hora você está matando o teu filho, fazendo para ele cair fora. Aqui você não é meu filho sangue de sangue. Aqui você é um hóspede. Aqui você é um encostado. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Mas nós vamos ver lá em Efésios, não é? Depois não, vou ver agora. Olha o que diz aqui aos Efésios. Eu marquei. Diz assim, o lar cristão. Efésios capítulo 6 e versículo 5.
Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso. Eu acho, cadê? Aqui. Aqui, eu li um texto abaixo, eu estou sem óculos, peço desculpa. Mas é Efésios 6, versículo 2. Efésios 6, 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É isso que o texto nos ensina. Criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Criar os filhos no amor de Deus. Chamar atenção, chama atenção, mas não de forma exasperada. Não precisa bater, não precisa agredir. Não precisa punir de forma muito radical, fundamentalista. Não precisa pegar uma criança e deixar ela de joelho não sei quantas horas em cima do milho. Tudo é conversa, tudo é amor. Quer ser amado, respeitado com seu filho? Conversa, o bate-papo, o diálogo, não é? A troca de energia, o afeto, a confiabilidade. Ser pai não é só pôr o mundo e dar ordem, pôr de castigo, gritar, pegar a cinta, o chinelo, tirar as coisas. Ser pai é ser amigo também do filho. Isso é o que esse pai do Dr. Jairinho não foi. Militar. Quantos relatos de filhos de militares que odeiam a instituição polícia militar, que odeiam farda, de tanto que apanham dentro de casa. Eu, particularmente, trabalhei com um que não era militar, mas trabalhei com um que era polícia civil da zona norte de São Paulo. Fazíamos entregas. O filho dele, quando via ele chegar, há muitos anos isso, a criança mijava nas calças, urinava. A casa ficava uma intensidade, tudo tinha que estar do jeito dele, na hora dele, no canto dele, no momento dele. Qualquer palavra contrária dele era altos palavrões, e arma na cintura, sabe? Ele confundiu as coisas. Ele confundiu o seu péssimo trabalho como policial civil nas ruas, onde ele abordava evangélicos, abordava pessoas comuns, que estavam andando de madrugada, vindo da vigília, ele pegava e dava tapa na cara, pá! Chutava, batia, e outras coisas a mais que é até feio falar aqui na live. Então, às vezes, os militares transferem a sua rotina violenta do dia a dia, lidando com travesti, lidando com prostituta, lidando com esse mundo, lidando com traficantes, lidando com ladrões, lidando com malandros na rua, e chega em casa, ele não faz essa dissociação. Ele associa o mundo com a casa. Aí eu sou militar, você é militar, aí eu sou civil, e bate na mulher como se bate num malandro na rua. E bate no filho como se bate num ladrãozinho da rua. Não deve se bater em ninguém. Todos têm o seu direito. Deve se prender e levar à delegacia. Mas isso aqui é Brasil. Então, se o pai do doutor Jairo é um general, e pelas investigações, é um homem de influência muito forte no Rio de Janeiro, uma família muito forte, foi deputado e tem conexões, segundo as reportagens. Tem lá as suas ligações com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Você imagina quão cândido, quão amoroso foi esse pai para esse Dr. Jairo. É por isso que eu digo que muitas vezes temos que saber como falar, o tom de voz, como cuidar dos nossos filhos. Não podemos transferir os nossos defeitos de caráter, as nossas deficiências de caráter, as nossas péssimas posturas, as nossas péssimas influências,
acordos, conexões, ligações com pessoas para os nossos filhos. Não podemos tratar os nossos filhos como tratamos, às vezes, um estranho ou algo que não nos agrade. Não, nosso filho é especial. É um presente de Deus, gente. E depois, no futuro, o filho que sempre teve o abafamento da sua péssima educação, o abafamento das suas agressões, dos seus bullies, o abafamento dos seus furtos, roubos, dos seus envolvimentos promíscuos na vida, das suas violências e agressões, foi abafado pelo pai. Opa, seu filho foi levado para a delegacia. O delegado, solta meu filho agora. É fulano de tal que tá falando. Não tem problema. Ainda se vira. É meu filho, eu pago tanto. Propina, carteirada, a proteção familiar de forma errada. E é o que nós vemos agora no processo. Um pai que protege o filho não pode apanhar na cadeia. Porque ele tem poder, ele tem influência, ele é general. Não é? Ele tem conexões com o tráfico do Rio de Janeiro. Foi um deputado. E o doutor Jairo não pode apanhar, mas pode espancar uma criança inocente, inofensiva, um anjo, uma criança pura. Você entende como que a sua influência como pai pode transformar o seu filho num monstro amanhã, no futuro? Se você não chamar a atenção dele, se você não colocar de castigo na hora correta, se você não explicar as coisas, se você não passar a mão nos erros que ele cometeu na escola, na vizinhança, com o colega, com namorada, né? Você percebe a associação, a simetria que tem entre Eva, Adão, Caim e o pai general, o pai do Dr. Jairo, ou Jairinho? Você percebe como é igual? Hã? Se você ama o teu filho, não passe a mão nas cachorradas, nas malandragens, nas picaretagens do seu filho. Não passe a mão, não. Às vezes, muitas vezes, o maior não que nós damos para o nosso filho é o maior sim de amor. É o maior presente, é a maior resposta, é uma cura que ele precisa. Sabe? Não é passar a mão. Ensina a criança, o menino, no caminho em que deve andar, diz a palavra. Ensina o caminho bom e o caminho mau, mostra para ele. Mas se ele errar, você é responsável por ele. Você é o Deus dele. Você trouxe a vida, deu a vida a ele, trouxe ele ao mundo, não é? Através da sua esposa. Então é você que determina as regras. E é você quem o constrói no ambiente, as influências, a influência social, o meio ambiente. É você que passa os exemplos para o seu filho. Quantas vezes será, talvez, não estou afirmando que esse doutor Jairinho, ou Jairo, que matou o Henry, não viu seu pai espancar. Não foi espancado pelo seu pai. Não viu seu pai espancar a sua mãe ou a sua irmã. Quantas vezes essas pessoas não foram espancadas pelo próprio pai dentro de casa? Militar, general, deputado, poderoso, com tráfico, faz o que quer, bate, chuta, dá porrada, joga prato, quebra, humilha, ninguém pode falar nada no condomínio, que todo mundo tem medo. Essa é a primeira parte. E eu não estou inocentando o doutor Jairo, de jeito nenhum, ou o Jairo. O doutor já perdeu faz tempo. Não é? Mas precisamos reaver e fazer uma reflexão, não é, sobre essas coisas. Assim como Eva e Adão errou, pecou, destruiu, matou Caim primeiro, com o seu ódio, com o seu depressão pós-parto, com o seu preconceito, com o seu bullying, não é? Colocou toda a soma da culpabilidade deles, transferiram para Caim e deram o nome de Caim, que quer dizer canto fúnebre, lança de morte, e passaram a mão na cabeça do tal Abel, que é o caçula. Amaram o Abel. Tudo que o Abel fazia era perfeito, era bom, era maravilhoso. Ai, que lindo. E quando o Caim vinha mostrar alguma coisa, tá mais ou menos, vai. Você ainda se esforça. Porque sabe, um dia você chega lá no mesmo nível que Abel. Está percebendo como que são as coisas? Na minha opinião, dever-se-ia fazer uma investigação mais profunda dessa história. O agente causador das agressões físicas, que tirou a vida de um anjo, de uma criança pura, de um menino inocente de 4 anos de idade, foi o Jairo. Mas eu acho que
E existem mais assassinos por trás dessa história. Sabe? Eu acho que tem um conluio. Eu acho que tem um bando, um covil aí. Por quê? Se a avó sabia e não falava nada, se o avô sabia e não falava nada, se a irmã sabia e não falava nada, se a empregada sabia e não falava nada, se a governanta sabia e não falava nada, se a babá sabia, não falava nada, se a mulher sabia, não falava nada. Vão falar agora? Que a polícia começa a puxar o novelho? Vão para a delegacia agora contar? Por que é que não contaram antes? Você percebe que nós podemos evitar sim a morte de crianças? Nós somos copartícipes disso tudo. Você está ouvindo, você é vizinho, caramba. Você está ouvindo o cara espancar uma criança, você está ouvindo uma mãe gritar, você está ouvindo uma mulher apanhar, e você não liga para 190, você não faz nada. Na briga de marido e mulher não se mete a colher. Aí a mulher morre, a criança morre, e depois você vem com uma hipocrisia. Tadinha dela, oh meu Deus, como ela sofria. Criança, né? Um anjinho. Mas enquanto a criança estava viva, dando sinais, pedindo socorro, enquanto a criança estava pedindo, me ajudem, ninguém fez nada. Quem é mais pode se responsabilizar pela morte do Henry? A psicóloga, o psicólogo não deu tempo de ver nada disso? Que isso, gente? Quando o psicólogo do Estado quer ferrar um pai, quer tirar um pai de um filho, ou um filho de um pai, qualquer desenho, qualquer rascunho que a criança faz, o psicólogo atesta um laudo na hora. O pai é incompetente, o filho não ama o pai, esse filho não pode ficar com esse pai. E agora, 2, 3, 4 sessões, nenhum psicólogo conseguiu detectar nada? Que curso, que universidade de psicologia é essa que fizeram? Por que não deram uma atenção mais apurada ao pedido de socorro dessa criança chamada Henry? A escola, os professores? Será que ninguém percebeu? É impossível isso, sabe? É impossível. E a mãe? Lembra que eu falei que muitas mães se separam porque você tem um padrão de vida, ela quer mais, não é? Ela cobiça. Não, morar nessa casinha aqui pra mim não dá. Pra mim não dá. Eu quero aquele cara que tem dinheiro. E aí, como eu disse, a casa de uma mãe separada e divorciada não é fast food de padrastos. Não é um entre e sai de padrastos toda hora. Sabe? Toda hora vai trocando de padrastos. E os filhos vão vendo isso, as crianças. Isso vai comprometendo, vai desgastando, vai desestruturando a cabecinha das crianças. Cada hora tem que chamar um de pai, respeitar, cada hora um bate, um empurra, um quebra as coisas, não é? Mas essas coisas o juiz não vê, essas coisas não chegam até o juiz. É difícil provar, é difícil filmar, é difícil fotografar. E se você falar, você tem que provar, não é? O juiz só vê o pedido de pensão. O juiz só vê o aumento da pensão, a revisão da pensão, senão vai para cadeia. O único safado na história sempre é o homem, nunca é a mulher. Né? A mulher faz rodízio na sua casa de homem, de padrastos, mas o único que não presta foi o pai. Que ela deu um pé no traseiro atrás, que ela jogou para longe, porque ele não realizava os seus anseios, a sua vaidade. Não tem carro, não tem uma casa própria, não tem posição. Essa foi a paga, o preço, Deus me perdoe, dessa mãe do Henry. Foi atrás de um homem influenciável, bacana, boa aparência. Nossa, isso aí eu vou até o fim com ele. Esse é o cara. Carro importado, um apartamento caríssimo, milhões. Eu tô bem, me deu um cargo político. A Bíblia diz, as escrituras, você quer crer, não crer, você quer achar que é um livro ultrapassado, que é para fanático, mas está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que afunda os homens no pântano da sua cobiça, da sua maldade, da sua avareza. O que nós mais temos vistos nesses 30 ou 40 anos são mulheres que largam seus companheiros para viverem de pensão alimentícia. Eu conheço uma no Lausanne Paulista que tem 6 filhos, cada um de um homem, para viver de pensão alimentícia. Nessa ela troca de cabelo, para maquiagem, salão, roupa.
E os filhos andavam todos como mendigos na rua e passando fome, se não fosse o tio ajudá-la. E aí, ela comprava carro, vivia a vida que ela queria, juntando 3 pensão, 6 pensão de cada um. Tem esse lado também. Com isso, eu não estou dizendo que tem mulher que a maioria das mulheres não prestam, que a maioria das mães não prestam. Não é isso, não me entenda mal, ok? Vamos focar aqui no caso do Henry. Mas a mãe do Henry é um tipo de mulheres dessa sociedade de hoje. Não olha para a alma, o coração, o caráter, a fidelidade de um homem. Olha para o bolso, quanto que ele tem, quantos cartões de crédito ele tem, se ele é influenciável, onde ele trabalha, não é? Que ele é doutor, a família tem dinheiro. E agora? Cobiçou tanto. E agora tomou na testa. E agora está na mansão de Bangu 1, Bangu 2, está lá. Ele também está na mansão de Bangu 1, Bangu 2. Não é? Agora, uma outra coisa, me perguntaram, mas o pai? Será que o pai não via essas coisas? Eu não sei, gente, porque eu sei que há muitos anos atrás, uma família cuja mãe era igual essa que eu estou falando aqui. Desse péssimo caráter, dessa desestrutura familiar. Se separou, arrumou um rapaz que era drogado. E um dia, o filho dela, não é? Estava com dor de ouvido infeccionado. Criança de 3, 4 anos chorando, tamanho do Henry, chorando. E o cara drogado, eu quero dormir, mano, esse moleque cala a boca, caramba, meu, pô, tá me enchendo o saco, eu tenho que trabalhar amanhã. A mãe levanta e pega um chinelo e senta na cara, no ouvido da criança, pra criança calar a boca, porque o homem dela tem que dormir. Eu fico pensando, quando é que os magistrados do Brasil, a OAB, os juízes de fórum da vara da família vão acordar? Quando é que vocês vão começar a ver que tem muita mulher safada e sem vergonha que não vale nada nessa vida? Só porque cresceu a barriga? Então isso tem que ser honrado como mãe? É isso? Crescer a barriga? Qualquer mulher engravida, tendo saúde? Me desculpa se eu estou apelando, mas crescer a barriga, qualquer animal também engravida. Só por isso. Agora ela é a vítima da situação, ela é a coitada. E quantos pais de família que não fumam, não usam droga, não são vagabundos, mas por causa do desemprego. E ela não quer saber. Se vira, filhinho. Ela quer dinheiro na mão dela. Pensão alimentícia nem é para criança. É para ela ir para o salão, para a balada, ou para sustentar o padrasto. Não é? Ou para sair, para zoar e deixa o filho com a vizinha, ou deixa o filho largado em casa sozinho, ou deixa o filho com a mãe, com os avós. E aí pegam, se não pagar, cadeia. E o juiz não quer nem saber, não quer nem pensar. O juiz não quer saber como você vai ganhar dinheiro, se você vai roubar, se você vai matar, se você vai traficar, o que você vai fazer. Se você vai se prostituir, o juiz quer que você paga. O juiz não quer te ouvir. Sabe? A gente vive uma lei perversa nesse país. O mesmo direito que as mães têm, os pais também têm que ter. Não é? Então, o pai do Jairinho. Esse fato que eu contei, da mãe que deu uma chinelada no ouvido do filho de 4 anos, que estava com dor de ouvido, e ela teve que calar a boca da criança, porque o seu novo companheiro, não é? Queria dormir? Ela agrediu seu filho. O pai, quando soube, tomou lá as suas providências. Porque o filho contou. Agora vem cá. Com todo o perdão, me desculpa, com todo o respeito, eu entendo o seu luto. Se fosse meu filho, eu estaria louco agora. Desesperado. Querendo catar esse Jairo e olha, desculpa pessoal, quebrar ele no pau, arrebentar ele. Tanto ele quanto ela. Meu filho. Agora você imagina, esse pai não aparece na televisão desesperado, chorando, não aparece em depressão, não aparece, sabe, agonizando porque perdeu seu filho de forma tão trágica. Esse pai que me aparece
Parece que tudo foi normal, o que aconteceu é estado de choque. Se é estado de choque, eu entendo. Mas esse pai parece que fala do filho, da passagem do filho, como não vejo uma lágrima, não vejo nada. Não estou julgando, mas tá esquisito, tá estranho, tá? Às vezes passa pela minha cabeça que todo mundo sabia disso aí. Agora vamos defender o pai um pouquinho. Porque o filho conta pro pai sim. Eu duvido que essa criança inteligente como era, nunca contou pro seu pai o que acontecia dentro da casa dele. A não ser que o Jairo e a mãe ameaçavam o Henry. Se contar para papai, papai morre. Porque do jeito que a coisa desenrolou a história, né? Agora, se coloca também no lugar do pai, vamos lá. Se coloca no lugar dele. Não é rico como o Dr. Jairo, o Jairo. Não é influenciável. Não é um médico formado. Não é um deputado. Não faz parte de nenhuma comissão. Não é filho de um general, de uma família militar influente no Rio de Janeiro, poderosíssima. Não é filho de gente grande. O seu pai não tem contato com milícias ou com tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Como é que você quer que esse pai vai pra cima dessa mãe? Como é que você quer que esse pai vai pra cima de um padrasto desse? Hã? Muitas vezes os pais, por estarem desempregados, não conseguem tomar atitudes de ir até um conselho tutelar ou com um advogado reclamar na justiça, porque eles têm medo de serem presos. Porque a mãe tem a faca e o queijo na mão. Eu tenho a tutela, eu tenho a guarda. Vai lá, faz alguma denúncia minha para você ver. Você não está pagando a pensão, não conseguiu pagar a pensão ainda, eu ponho você na cadeia. Então, fica quieto, fica na sua, faço com meu filho o que eu quero, o que eu bem entender, o que eu quiser. Tudo isso acontece na vida real, no dia a dia, na vida de vários pais e várias famílias dilaceradas. Viu, gente? E agora, o que você faria? Você enfrentaria o Jairo, o pai dele, o poder da família? E eu, falando por mim, eu acho que eu tenho certeza que eu enfrentaria. Eu poderia morrer amando de alguém, mas eu mostraria para o meu filho que ele tem um pai que defende. Amar não é só fazer carinho, não é só dar beijinho. Amar é saber ouvir também a criança. Amar é saber entender, interpretar o olhar caído de uma criança, a fala, o comportamento, as lágrimas e o pedido de ajuda. Amar é isso. Amar não é só pegar no final de semana e colocar em casa, colocar um videogame para jogar e comprar algumas coisinhas do shopping, não. Com todo o respeito à dor e ao luto, não é? Por isso que eu digo, não é? Que eu acho que a polícia do Rio de Janeiro, eu acho que o Ministério Público pode ir mais além, mais fundo nessa história. Porque não é só o Jairo que tem culpa. Não é só a mãe do Henry que tem culpa. Mas tem pessoas por trás. Eu acredito. Não estou afirmando, mas eu acredito, pensando que também tem mais pessoas por trás que também tem culpa no cartório. E que devem pagar também. O sangue do Henry está clamando justiça nesse mundo. Sabe? O avô, a avó, a irmã e todos que sabiam dessa história. Me desculpa, até mesmo o pai do Henry, se sabia tudo isso, também deve pagar. Porque uma criança que Deus nos dá é um presente de Deus. Não é um bode expiatório que se pega para espancar, para bater e todo mundo fica quieto porque tem um poder absoluto. Calem a boca, fiquem no silêncio. Quem está fazendo é influente, é poderoso na mídia. Quem está fazendo pode mais. Quem está fazendo tem milhões na conta. Pode calar a boca de qualquer um com milhões na conta. Quantas vezes talvez essa família calou a boca? É só uma suposição, um pensamento. Vai saber se não calou a boca do pai, se não calou a boca da mãe, se não calou a boca da empregada, se não calou a boca das professoras, se não calou a boca dos psicólogos, se não calou a boca
da babá. Porque nesse mundo, infelizmente, quem manda é o dinheiro. Quando o seu coração está fora da vontade de Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20 e versículo 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ó, somos seres pensantes e não tem desculpa, não é? Para nos justificarmos. Ah, eu sou assim, eu bato no meu filho porque meu pai bateu em mim. Essa maldição é tua. Esta carga foi tua. Foi o teu tempo, a tua fase na vida. Você não tem que transferir isso para o seu filho e nem para sua filha. Ah, eu dou na cara da minha companheira, da minha mulher, porque meu pai batia na minha mãe. É de família, é assim, tá no sangue. Tá no sangue, nós somos quentes. Não, meu querido. A sua mãe foi sua mãe. A sua esposa agora é a sua esposa. Ela não tem nada a ver com a péssima cultura ou com maldição que está aí perpetuando na sua família. Todos os homens batem, todas as mulheres apanham. Ou vice-versa. Todas as mulheres traem, não é? São promíscuas. Tem amante aqui, amante ali, amante acolá. Isso faz parte do passado da tua mãe, da tua avó, da tua tia. Você tem que ser uma pessoa íntegra, de caráter, tem que ter o amor de Deus. Então essa história de maldição, que vai do pai para o filho, é uma questão de opção. Porque nós temos um Deus que todos os dias, não é? E faço misericórdia até 1000. Eu sou o Deus que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso quer dizer o quê? Quando o filho ou ele passa por um processo de formação de péssimo caráter, quando o filho talvez vive essa opressão dentro de casa, se ele ouve a palavra de Deus, se ele entende as Sagradas Escrituras, se ele tem um encontro com a espiritualidade, ele não se permite viver essa tal maldição do pai. Ele não aceita ser igual ao pai. Se o pai era um viciado, um cachaceiro, um ébrio, ele não vai ser um cachaceiro e um ébrio, porque ele não quer. Se o pai era um marginal, um delinquente, um assaltante de banco, um traficante, ele não tem que ser. Não tem uma imposição. Se o pai era bruto, estúpido, batia, ele não tem que ser. Se o pai era ignorante, ele não tem que ser. Porque Deus, todos os dias, nos visitam de forma eterna, terceira e quarta geração, para sempre. Todos os dias, Deus está nos visitando através da palavra, de um canto, de um louvor, através de um canto de um pássaro, do sol, da natureza, dos rios, através de coisas lindas, boas, né? Vai dizer em Filipenses, tudo que for bom, nisto pensai, que for edificante, que for puro, que for saudável, nisto pensai. Temos então opção nessa vida. Não tem uma imposição tradicional familiar, tem que ser assim. Por isso que na construção familiar do Jairo e da sua irmã, o padrasto do Henry, eles tiveram opção de não ser talvez igual ao pai, talvez. Eles tiveram a opção de não alimentar essa perversidade, essa maldade e descontar no outro o seu ódio, o seu trauma, as suas raivas. Portanto, não tem desculpa, nem perante Deus e nem perante a justiça. Cometeu o mal, tem que pagar. Tem que pagar. E olha que quando você mata uma pessoa, tira a vida dela de forma tão hedionda e perversa, ainda mais o inocente, eu sinto muito. Os evangélicos vão me odiar. Eu sinto muito. Mas homicida não entra no reino de Deus. Você está condenado a viver eternamente no banimento. Fora
da presença, da luz, da bondade e do amor. Sinto muito. Pode contestar à vontade. Se coloca no lugar de quem morreu, se coloca no lugar de quem ficou, se coloca no lugar da família. Tá bom, meus irmãos? Lembre-se que Deus visita a nossa casa, a nossa vida, todos os dias. A gestação é uma bênção, é uma maravilha de Deus. Mas não sejamos uma Eva e um Adão na vida do nosso filho. Não o amaldiçoemos desde o ventre. Não o maltratemos. Não apelidemos ele, como foi o nome de Caim, canto fúnebre, lança de morte. Não vamos amaldiçoar os nossos filhos com palavras, com atos, com atitudes, porque estaremos criando verdadeiros monstros e assassinos. Jairo talvez tenha sido fruto de uma péssima criação. Quando eu falo péssima criação, eu não estou me referindo à posição social, a condomínio, a apartamento de 700 metros, 1000 metros, nos lugares mais caríssimos do Rio de Janeiro. Eu não estou me referindo a carro importado, a escola paga, a viagem nos Estados Unidos, a faculdades. Eu estou me referindo à criação de afeto, de alma, de amor, de pai e filho, de mãe e filho. Se você não foi capaz de criar os seus filhos, então você vai ter que ser capaz de visitá-los num Bangu 1, num Bangu 2, num centro de detenção provisória ou numa penitenciária. Quero deixar bem claro que também nem todos os pais, na sua grande maioria, não são responsáveis pelas loucuras, devaneios, pelas opções, pelo livre-arbítrio e pela maldade dos seus filhos. Porque muitos filhos ruins e perversos tiveram um lar excelente, cheio de amor, de carinho, de união, de educação, de afeto, de abraço. Mesmo pobre, mas teve amor, carinho, afeto e abraço. Mesmo na miséria, na favela, na comunidade, teve carinho, amor, afeto. Mas em grandes lares, onde o dinheiro fala mais alto, a posição, a cobrança, sempre termina, a maioria, nesses casos. Onde o filho é um xarope, é um revoltado, onde o filho desconta nos outros, porque sabe que papai vai passar a mão na cabeça. Igual a Susana von Richthofen, igual tantos outros da vida, não é? E depois querem dizer que o pobre não sabe educar. Que o pobre precisa de pedagogo, precisa de psicólogo, o pobre precisa disso, o pobre precisa fazer um teste vocacional, o pobre não está na melhor faculdade, porque o pobre é criado na rua e na favela, mas o pobre não sai por aí matando seus enteados. O pobre passa fome, passa sede, mora na rua, não tem dinheiro para pagar aluguel às vezes, não é? Mas vai se virar para trazer o dinheiro. Mas o pobre não sai por aí espancando o filho dos outros. Precisamos reaver como sociedade, como São Paulo, como todos os estados da Federação Brasileira. Precisamos reaver os nossos conceitos, as nossas tradições. Precisamos refletir como seres humanos, como cristãos, como judeus, como muçulmanos, ou como evangélicos, como pentecostais, neopentecostais, como umbandistas, candomblecistas, como católicos carismáticos, católicos tradicionais, como protestantes, como seres humanos, como brasileiros, como ateus. Precisamos fazer uma alta reflexão na nossa mente, averiguar os nossos antepassados, ver os seus costumes, seus usos, suas maneiras de ser, para que isso não venha reverberar em nós, e muito menos em nossos filhos. Porque a Bíblia diz, Êxodo 20, versículo 5, que Deus é um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Todos os dias Deus tem uma palavra de bom dia, uma palavra de vitória, uma palavra, o que você quer, meu filho? Eu estou aqui, vamos, fale comigo. Isaías 43, 18 diz, ei, vamos falar em juízo, fale comigo, eu estou aqui. Todos os dias Deus nos espera para que falamos com Ele, para que confessemos com Ele, para que contemos os nossos traumas, dores, medos. Todos os dias Deus nos espera para que nós possamos vê-lo como um pai, pedir ajuda para Ele, e Ele nos ajuda, nos transforma, nos molda, nos dá temperança, não é? Nos dá equilíbrio para falarmos, pensarmos, sermos pais, sermos filhos, sermos irmãos, sermos namorados, sermos
trabalhadores, sermos obreiros, sermos alguém que possa propagar a paz nesta sociedade. Meus amados, eu encerro a live dessa noite, dessa tarde aqui de domingo, falando sobre esse caso. Você pode evitar que mais Henrys nessa vida não passem pelo espancamento, pelo sofrimento. Você que é mãe e que está do lado de um cara porque ele tem dinheiro, ou que está do lado de um cara porque ele é ladrão, ou porque ele é traficante, e ele bate no teu filho, ou ele abusa do teu filho, ou ele abusa da tua filha, põe a mão na tua cabeça, porque o preço que tu vai pagar é muito alto, nesse mundo aqui e no outro mundo de lá. Então vê se volta a racionalidade, a sanidade mental, vê se volta a essência do que é ser mãe, e também do que é ser pai. E ame os seus pequeninos. Proteja os seus pequeninos. São crianças puras e indefesas. Está na hora do Brasil virar a página e tornar um país mais família, mais amável, mais com saúde mental. Está na hora de nós, adultos, resolvermos os nossos problemas, os nossos traumas, entre nós e Deus. Mas não descontar no outro, quanto menos em uma criança. Nós vamos terminar a live agora, tá bom? E eu quero colocar esse louvor aqui para que Deus possa falar bem forte no seu coração também, ok? Nosso Deus é bom demais, eu creio na misericórdia dele. Deixa eu ver aqui. Que Deus venha cuidar de nós sempre, não é? Que Deus venha cuidar dos nossos filhos, da nossa casa. Que Deus venha cuidar da nossa família. Que Deus venha cuidar das crianças que estão recebendo aí o padrasto novo em casa. Não é verdade? Opa, deixa eu arrumar aqui. Peraí. Cadê meu controle? Aqui, ó. Vamos ficar com esse louvor aqui maravilhoso, tá bom? E aí nós vamos encerrar com uma oração. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Esse tempo é necessário pra te amar.
bem maior. sonho Sei do amanhã, então recebe o abraço meu, pois água viva Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou colocar só mais um louvor agora. E esse louvor é o último louvor dessa live de hoje. Espero que os irmãos e as irmãs tenham compreendido a mensagem, a palavra de Deus. E como eu estou bloqueado pelo Facebook, porque a palavra incomoda, não é? Eu gostaria que você, de todo o coração, compartilhasse essa live o máximo que você puder, aí no seu celular, não é, nos seus grupos de aplicativo. Que a mensagem de hoje ela serve de um alerta para pais separados, para mães, não é? E especialmente com um olhar mais apurado para as crianças, para os filhos. Lembrando, cuidemos de nossas crianças sem bullying, sem maltratá-las. Elas não têm culpa de ter vindo ao mundo. E que a justiça seja feita o mais rápido possível em cima de todos que foram cúmplices, copartícipes dessa situação violenta, hedionda, dessa apelação, dessa covardia sobre uma criança. Para o Henry e para todas as crianças que foram embora dessa vida dessa forma. E para todos os nossos parentes que nós perdemos esse ano, no ano passado, eu dedico este louvor tão antigo da harpa, mas tão profundo espiritualmente. Que Deus nos abençoe poderosamente. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que virá. Tantos como a areia da praia, quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista
será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que virá. Tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá. Nós veremos na terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo viverá. Tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos por um lado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Vamos encerrando essa live, meus queridos e amados irmãos. Até a próxima live. Shalom. Uma excelente tarde, findar de domingo. Uma excelente início de manhã, de segunda-feira. Uma semana de vitória, de emprego, de paz, de saúde, de proteção, de cura, de milagre, de restauração. Uma semana de acalento espiritual da parte de Deus. Deus nos abençoe e abençoe a todos, dando vida, cura, milagre, trazendo de volta o Joel, trazendo de volta o Igor, não é? Abençoando todas as pessoas em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.